Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre a cronologia da história do Brasil. E para isso, dividimos em três grandes blocos a história do Brasil: o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Há também o Brasil pré-histórico e o pré-cabralino, porém não vamos tratar ou nos aprofundar nestes tópicos, apenas nesses três grandes blocos. E o primeiro deles é o Brasil Colônia. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. O período que antecede a chegada dos portugueses, ou seja, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, é o período denominado de pré-cabralino. O período mais anterior é denominado de pré-história. A colônia, ela se inicia no ano de 1532, quando o rei de Portugal decide efetivamente iniciar a colonização das terras que pertenciam então ao seu reinado. Este período, que se inicia de 1500 a 1532, é denominado de pré-colonial. Aqui vamos tratar dos principais marcos de cada período. Então, o que marca o início do Brasil colonial, ou seja, aquele que efetivamente os portugueses irão iniciar a colonização, é a partir do ano de 1532, com a institucionalização das capitanias hereditárias. Nesta aula nós vamos abordar de forma genérica estes períodos e nas próximas aulas nós passaremos a detalhar cada tópico que está descrito aqui nessa aula. Será uma aula para a colônia, uma para império e outra para república. Aqui traçando uma linha cronológica dos principais fatos que estão sempre sendo mais cobrados e estão em maior evidência em vestibulares, em concursos ou em provas das escolas militares. Em 1549 é instituído o governo geral, pois a metodologia de governo das capitanias hereditárias não obteve muito sucesso. Portanto, o rei português decide estabelecer um governador geral para o estado do Brasil. Em 1555 ocorre a tentativa da fundação de uma colônia francesa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que ficou conhecida por França Antártica. E a invasão estrangeira que mais obteve sucesso é a dos holandeses, que se iniciou em 1630 e se estendeu até 1654, quando eles são expulsos por meio da insurreição pernambucana. Em 1694 ocorre a descoberta do ouro na região das Minas. Em 1763, a capital, que até então era Salvador, é transferida para o Rio de Janeiro, como uma consequência da mudança econômica ocorrida no Brasil, a decadência do açúcar e a ascensão do ouro. Então, a grande movimentação econômica do país passa a se concentrar no Sudeste, no Sul, não mais no Nordeste. E como consequência dessa mudança econômica, ocorre a mudança da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Em 1789, a Inconfidência Mineira, com um movimento contestatório. Em 1808, ocorre a vinda da família real para o Brasil, que vai alterar drasticamente a dinâmica política do Brasil, em decorrência da família real vir para o país. Em 1817, ocorre a Revolução Pernambucana e em 1822 a independência do Brasil, encerrando o período colonial e iniciando o Brasil Império. Temos, portanto, os principais fatores na cronologia do Brasil colonial.
Na próxima aula, iremos nos aprofundar nestes fatores, o que foi cada um deles. Mas, nesta, iremos apenas abordar de forma genérica, traçando essa linha cronológica para ficar mais claro estes períodos da história do Brasil. O próximo é o Brasil Império, que se iniciou em 1822 e se encerrou em 1889. Dentro deste período, destacam as seguintes características. No ano de 1824, vai ocorrer a promulgação da primeira Constituição. Porém, em decorrência da sua centralização, ocorrerá a Confederação do Equador no mesmo ano de 1824. De 1825 a 1828, ocorrerá a Guerra da Cisplatina, que vai ocasionar a independência do hoje país Uruguai. No ano de 1831, Dom Pedro I vai abdicar do seu trono e vai para Portugal. Tendo em vista a impossibilidade do seu filho assumir, dará início então o período chamado de regencial. Inicialmente será a regência trina, pois haverá 3 pessoas dirigindo o país, e depois será a regência una. No ano de 1840 é decretada a maioridade de Dom Pedro II, tendo a sua coroação no ano de 1841. Temos, portanto, que a partir de 1840 é o período denominado de Segundo Reinado. De 1822 a 1831, Primeiro Reinado. E o intervalo entre estes dois reinados é o período regencial. No Segundo Reinado, no ano de 1850, é decretada a Lei Eusébio de Queiroz. É a lei que proibiu o tráfico transatlântico de escravos. No ano de 1864 a 1870, ocorre a Guerra do Paraguai, um conflito que vai envolver aí vários países na América do Sul, inclusive o Brasil. Lei do Sexagenário, que é a lei que libertava os escravos a partir dos 65 anos. Em 1888 ocorre a Lei Áurea, que é a abolição da escravatura. Temos, portanto, aí a linha cronológica e alguns dos principais fatos que ocorreram no Brasil Império. E no ano de 1889 é proclamada a República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, encerrando assim o Império e iniciando o Brasil República. E temos aí os principais fatos nesta linha cronológica do Brasil republicano. Em 1891 foi promulgada a segunda Constituição. Em 1897 ocorre a Guerra de Canudos, o encerramento da Guerra de Canudos, pois ela iniciou em 1896 e terminou em 1897. No ano de 1922 ocorre a revolta do Forte de Copacabana, liderado pelos tenentes, que estarão à frente de um movimento que será denominado de tenentismo. E no ano de 1930 ocorre a ascensão de Vargas ao poder, encerrando então a Primeira República ou República Velha no ano de 1930. Temos, portanto, que de 1889 a 1930 a Primeira República ou República Velha. E a ascensão de Vargas ao poder, em que alguns denominam de Revolução e outros de Golpe de 30, vai iniciar um novo período, denominado de Era Vargas, que vai até
1945. Dentro deste período era Vargas, encontra-se a Segunda República e a Terceira República. De 1930 a 1934 ocorre o governo provisório e a promulgação de uma nova Constituição, a Terceira Constituição. De 1934 a 1937, o governo constitucional, pois Getúlio Vargas vai governar com base nesta Constituição. Porém, no ano de 1937, ele dá outro golpe e assume o poder de maneira ditatorial, iniciando a Terceira República, ou comumente é denominado Estado Novo, o período em que Getúlio Vargas exerceu de forma ditatorial o governo do Brasil, sendo então promulgada mais uma Constituição. Com a saída de Vargas em 1945, são realizadas novas eleições e em 1946 é promulgada a Quinta Constituição do Brasil. Em 1951 e 1954, Getúlio Vargas vai governar o país novamente e, em 54, comete o suicídio. Entre 56 e 60 ocorre a Constituição de Brasília e, em 61, a renúncia de Jânio Quadros. Quando é no ano de 1964, ocorre o golpe militar e encerra o período que se iniciou em 45, quando Getúlio Vargas sai do poder, que foi a Quarta República, a República Populista ou República Nova. Estes são as denominações deste período. Quando os militares assumem o poder em 64, inicia-se a Quinta República ou ditadura civil-militar, que se estende até 1985, quando o civil Tancredo Neves é eleito indiretamente como presidente da República, encerrando a Quinta República e iniciando a Sexta República ou Nova República. Então, de uma forma geral, não confunda a primeira, a quarta e a sexta. A primeira é República Velha. A Quarta República, que vai de 45 a 64, é República Nova. E aqui nós nos situamos atualmente é a Nova República ou a Sexta República. E em 88 foi promulgada a Sétima Constituição, é que atualmente está em vigor. Temos aí, portanto, uma linha cronológica dos principais fatos que ocorreram durante a história do Brasil, da colônia, do Império e da República. Próxima aula, então, vamos abordar os temas que nos referimos de forma geral agora na colônia, e assim iremos fazer as próximas aulas. Na próxima aula, portanto, iremos abordar o período colonial, detalhando mais um pouco desses fatos que estão destacados na cronologia. E assim teremos depois outra aula sobre o Império e outra aula sobre o Brasil República. Conteúdo aí que lhe ajuda com vestibulares, com o Enem ou com os concursos nas escolas militares. Bons estudos e até a próxima aula.